Olá, caro aluno, bem-vindo à nossa terceira aula sobre Excel. A plataforma essencial para você que é estagiário, que trabalha, que tem seus negócios, que quer resolver sua vida financeira, que quer ter um controle de alguma coisa e precisa de uma ferramenta que seja útil e que tenha tudo o que você precisa saber sobre dados, análise de dados. A gente já aprendeu bastante coisa nas aulas anteriores, mas hoje eu vou te mostrar coisas incríveis dessa plataforma que eu tanto amo, que se chama Excel, que faz parte do pacote da Microsoft. Mas antes, olha só, você está me seguindo mesmo no Instagram? Lá tá cheio de conteúdo gratuito. E aí, eu venho te apresentar aqui a minha plataforma do Instagram. O meu perfil se encontra com Ionara KL Santos, e se você ainda não me segue, vai lá me seguir, hein? Lá eu vou te mostrar conteúdos não só dessa área que eu amo tanto, que é informática, como também da área sobre economia, investimentos, livros, dentre outras coisas que você pode até achar interessante. Aqui no meu canal também tem vários conteúdos bacanas. Eu ainda estou em construção, talvez não tenha tanta coisa que agregue seus conhecimentos ou que não te interesse. Mas você faz parte dessa construção e vai me ajudar muito se você deixar o seu like, me seguir nas redes sociais, se inscrever no meu canal e comentar aqui o que você achou dessa aula. Poxa, eu preciso da tua opinião para subir, para crescer. E a partir dos seus comentários, seja positivos ou negativos de forma construtiva, que eu vou construir um trabalho cada vez melhor. Então, eu preciso da sua ajuda para te dar conteúdo melhor, cada vez melhor, certo? Então, quais são as suas dificuldades? O que ficou de dúvida das aulas anteriores? O que você precisa saber ainda, que você viu por aí, ou fuçando no Excel, você ficou na dúvida e quer aprender mais? Comenta aqui para mim sobre essas coisas que eu te coloquei, para a gente poder construir juntos esse conteúdo, beleza? Então é isso, então vamos parar de conversar e vamos para a parte que é importante, que é a parte de aprender, certo? Na aula passada, a gente aprendeu aí o que é o Excel. Eu fiz uma breve representação aí, uma apresentação do que era o Excel, como mexer nas ferramentas básicas, mostrei as semelhanças que tinha com o Word, que é uma plataforma que a gente já vasculhou, a gente já aprendeu. Claro que tem muita coisa ainda para explorar do Word. Depois, lá na frente, eu vou voltar com o conteúdo do Word, mostrando coisas mais avançadas. Mas aqui é um momento básico, um momento que eu estou te apresentando. Isso mesmo, básico. Tudo aquilo que a gente já viu sobre o Excel é básico. Existem coisas maravilhosas sobre o Excel que você também vai aprender. Só que a gente está trabalhando com grau aqui. Então, meu intuito é conversar com você, mostrando passo a passo, como se você não conhecesse, como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando em contato com a plataforma. Beleza? Então, vai ter coisas que eu vou pular, porque lá na frente a gente vai ver de forma mais abrangente, melhor e mais complexa. Bom, na aula passada a gente entrou na guia página inicial. Confere? A gente estava entrando aqui, conversando sobre a página inicial, e a gente viu tudo que tinha em comum com o Word. Essa parte de fonte, essa parte de tamanho, essa parte de maiúsculo e minúsculo, centralizado, à esquerda, à direita. Só que a gente também aprendeu coisas novas, como mesclar, como quebrar o texto dentro de uma célula. Célula a gente já aprendeu o que é isso aqui. Simplesmente é cada retângulo desse ou quadrado, cada quadrado desse, né? E a gente aprendeu também a estrutura, que é em forma de grade, como está mostrando aí no Excel, diferente do Word, que é uma página de uma folha. A gente também aprendeu a parte de número também, que você pode colocar ele em reais, ele numérico, ele com vírgula, ele com percentual, entre outras coisas. E eu te apresentei, a formatação condicional, que foi justamente onde a gente aprendeu a fazer esse tipo de tabela aí que eu dei o exemplo, se referindo às eleições. E também a gente aprendeu aí a fazer uma das fórmulas que é média. Então, a gente avançou um pouco no conteúdo e eu já te mostrei aí uma das fórmulas muito importante e bastante utilizada, que é a média, certo? Então, faltou a gente falar sobre essa parte aqui, das células em si, né? Questão de inserir, excluir, formatar, que foi algo aí que eu já tinha mostrado para vocês na prática, mas não tinha explicado como é que funcionava. E também essa parte aqui de edição, tem esse símbolo aí matemático, que é onde a gente vai aprender mais sobre as fórmulas, dentre outros detalhes também que você vai gostar de saber. Como eu falei, vai ter coisas que eu não vou me aprofundar, mas ao longo do tempo a gente vai aprender juntos de outras formas, com outros exemplos, beleza?
Então, vamos lá. Nessa parte de inserir aqui, pessoal, é bem simples. É quando você já tem aquela formatação feita, como nesse instante, essa tabela que a gente já aprendeu, e você quer inserir aqui, por exemplo, uma linha entre o aluno 4 e o aluno 5. Então, ou eu venho aqui e clico inserir, que eu posso inserir tanto uma célula, eu posso deixar uma célula sem a formatação, ou eu posso inserir uma linha, ou eu posso inserir uma coluna, ou eu posso inserir uma planilha ali dentro. Então, vamos ver cada uma. Se eu inserir uma célula, ele vai me perguntar, você, como é que você quer essa célula? Deslocar a célula para a direita, para baixo, é uma linha que você quer ou você quer uma coluna? Se eu colocar aqui uma célula à direita, ele vai fazer uma célula a mais aqui, ó. Ele acrescentou ali uma célula a mais, certo? Ou seja, ele acrescentou apenas uma célula a mais, mas ficou tudo desnorteado, porque eu coloquei uma célula a mais, ele empurrou outra para frente. Então, dependendo da lógica e como é que você quer fazer para continuar com a mesma formatação, vai depender qual é o seu intuito. Beleza? Mas você já sabe que pode inserir apenas uma célula e não uma linha inteira. Se eu for colocar uma linha, ele vai aparecer automaticamente uma linha entre esses dois com a mesma formatação. Não vai precisar você inserir Aliás, vai precisar você inserir a fórmula, aí é só você fazer da mesma forma como eu te ensinei. Apareceu a cruzinha preta, arrasta para baixo e ele já vai ficar ali com a fórmula já pronta. E aí, quando você inserir as notas do indivíduo, as notas do aluno, ele já vai se formando para você. Beleza? Ó, deixa eu trocar aqui por um 6, ele já vai fazer aí essa modificação. Ele vai alterando de acordo com as notas do menino que eu fui colocando. Beleza? E já vai fazendo aquele detalhe que a gente fez lá na formatação condicional sobre ficar vermelho quando fosse abaixo de 7 e ficasse verdinho se fosse acima de 7. Tranquilo? Então, você já aprendeu a inserir uma linha e aí, da mesma forma, é você inserir ali uma coluna na planilha, certo? Ele não me perguntou para que lado eu queria, mas aí ele já inseriu aqui. Eu também posso vir com o botão esquerdo do seu mouse, vir aqui e inserir ou excluir. Quando eu clico em inserir, aí eu posso escolher uma coluna inteira, ó, ou uma linha inteira ou uma célula inteira, da mesma forma como a gente trabalhou aqui. E aí, pronto. Eu mexi nessa planilha, eu não queria mexer nela, eu não queria perder a configuração dela. O que é que eu faço para desfazer? A gente já aprendeu que a gente pode vir aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó. Eu estou apontando para você aqui em cima. E você pode clicar em desfazer até sair tudo que a gente já mexeu aqui. Ou você pode clicar no seu teclado aí, no seu teclado do notebook ou no seu teclado do seu celular, onde você estiver mexendo, o Ctrl e o Z. É um atalho, então você vai fazendo as modificações com esse atalho. Segura o Ctrl do seu teclado, que fica aí no final do seu teclado, na parte inferior, e vai clicando o Z, que ele vai desfazendo qualquer modificação que você fez na tabela. Isso também serve para o Word também, tranquilo? E aí, pessoal, é essa parte. Da mesma forma, excluir. Eu vou clicar aqui em excluir, ele vai me perguntar o que é que eu quero excluir, se é uma célula, se é uma linha inteira, se é uma coluna. Lembrando que onde a minha célula estiver parada é onde ele vai fazer essa exclusão ou fazer esse inserimento. Então, se eu estou parada ali no aluno 5, ele vai excluir supostamente a minha célula 5 ou a minha linha referente ao aluno 5 ou a minha coluna referente ao aluno 5. Ele vai analisar dependendo de onde eu escolher. Nessa parte de formatar aqui, ele vai designar aquela questão que eu falei antes, que eu disse, não, vamos deixar mais lá para frente para a gente conversar sobre isso. É sobre o quê? Alinhamento. Às vezes você está com uma planilha que ela não está alinhada, elas não estão uniformes, elas não estão do mesmo tamanho. Como, por exemplo, a gente tem matemática, português e geografia, que por conta do nome matemática, português e geografia, a célula ela ficou um pouco mais esticada, ela ficou um pouco mais larga, enquanto que história, ciências, inglês e média ficou um pouco mais curtinha. Você não quer isso, você quer alinhar todo mundo da mesma forma. O que é que você vai fazer? Você ou vai segurar aí no seu mouse com o botão direito e vai arrastar para baixo, selecionando aí toda a sua planilha, ou você vai na primeira célula, clica. Opa, perdão. Acabei de deixar o teclado de cabeça para baixo. Pronto, deu certo. Ou você vai com
o Ctrl, segura o Ctrl, segura o Shift e coloca a setinha para baixo, ele vai selecionar toda a tabela que tem um conteúdo. Tranquilo? Perdão aí por ter me deixado de cabeça para baixo. Faz parte aí dos reclames do Plim Plim. Pronto. Então você aprendeu duas maneiras. Você pode ou segurar o seu mouse e arrastar para baixo, ou você pode usar o teclado segurando o Shift e descendo. Então, é outra opção. Ou você pode simplesmente parar na primeira célula, clicar Ctrl, segurar o Shift junto com o Ctrl e descer a seta que ele vai preencher todo o conteúdo. Por que é que eu estou dando essa dica, esse atalho que vai preencher toda a minha tabela? Porque essa tabela que a gente tem é uma tabela simples, é uma tabela que contém apenas 8 linhas e nós temos aqui 8 colunas. Porém, você pode se pegar em uma coluna, perdão, em uma tabela que tenha 1000 informações. Vamos supor que você trabalha numa empresa específica que tem ali um controle de estoque de produtos e daí você precisa inserir esses produtos. Você precisa inserir esses produtos e você precisa também selecionar eles para fazer uma determinada modificação. O que eu não sei ainda o que você pretende fazer. E daí, vamos supor que você tenha 100.000 informações, 1 milhão de informações. Você vai ficar com o mouse descendo até embaixo, até você encontrar essa informação? Não. Isso aí vai lhe levar tempo, vai lhe cansar. E também uma coisa bem arcaica, no qual a gente só faz quando tem uma planilha dessa curtinha ou quando você é um baby Excel, uma pessoa nova no Excel e não conhece as ferramentas de trabalho para facilitar. Gente, eu estou falando para você que se eu tiver uma planilha aqui com 100.000 linhas, eu posso selecionar ela inteira até o final, onde tem preenchimento. Perceba que quando eu cliquei aqui, ela selecionou, tá aqui, ó, ela terminou aqui a seleção dela. Ela não entrou no I, no J, no K, ela não desceu para o 9, para o 10, ela selecionou apenas onde eu tinha informação. Da mesma forma, vai ser essa planilha grande. Ela só vai selecionar onde tem informação. Então, pensa aí, em vez de eu passar 15, 20 minutos selecionando uma planilha de 100.000 dados, né? Eu estaria apenas fazendo isso com um clique. Às vezes, uma empresa quer fazer um teste com você na entrevista e pede para você fazer uma seleção de um arquivo numa tabela. Parece uma coisa besta e simples, mas eles estão avaliando justamente a sua gestão de tempo usando a ferramenta. Será que você sabe mesmo usar o Excel? Será que você conhece os atalhos, as ferramentas que facilitam e te deixam assim na frente dos seus concorrentes? É sobre isso que eu vim falar para você, é sobre essas dicas que eu vim mostrar para você e é sobre isso que você precisa saber e vai aprender nesse curso. Tranquilo? Então, você já aprendeu uma dica importante. Anota essa dica, repetindo para você, é o Ctrl Shift, setinha para baixo, para selecionar aí todo o conteúdo da tabela, beleza? Pronto, aprendemos uma dica nova aí. Quando você selecionar, a gente vai para essa parte aqui de formatar as células. Nessa parte de formatar, eu vou colocar aqui, ó, eu quero um autoajuste da altura das minhas células. Quando eu clico, ele faz um autoajuste. Altura. Se eu vim aqui clicar de novo em autoajuste da largura da coluna, ele fez um autoajuste. Mas perceba que continuou. Ele só alinhou as palavras, as linhas, as bordas das linhas com as palavras. Mas ele não deixou todo mundo alinhado. E eu, o que é que eu venho aqui? Eu venho em largura padrão. E aí eu posso selecionar uma largura específica. Vamos supor, é aqui, uma largura específica. Deixa eu colocar 15 para ver. Ele está fazendo só com os ciências. Deixa eu selecionar aqui. Ele está fazendo o autoajuste aqui apenas das palavras. Junto com a borda. Mas ele não está fazendo. Deixa eu ver aqui como é. Essa de matemática. Estou selecionando aqui.
Não sei se foi alguma modificação que a gente fez antes e por isso que ele não está fazendo, mas ele costuma fazer isso. Depois eu dou uma olhadinha disso e retorno para cá com esse detalhe, certo? Fico devendo essa para vocês. Dando continuidade. Então, essa formatação aqui justamente é para você fazer esse reajuste, né? De altura, de largura, visibilidade da planilha, renomeação da planilha, mover ou copiar, cor da guia, entre outras informações. Vamos lá. Nessa parte da cor da guia é aqui embaixo, ó. Perceba que eu fiz aqui 3 planilhas, elas estão no mesmo arquivo, na pasta 1, que eu ainda não salvei esse documento, né? Ele foi salvo automaticamente, eu não salvei ele, mas eu criei 3 planilhas aqui embaixo. Eu posso vir aqui com o meu botão direito e eu posso renomear, que é como eu fiz. Ele estava com plan 1, e aí eu renomeei para 01, 02, 03. Eu posso excluir essa planilha, eu posso mover essa planilha, eu posso copiar. Se eu fazer uma cópia aqui, ela vai copiar a mesma planilha com cópia 01. Eu posso proteger ela para ninguém alterar e eu posso mexer também com a cor. Eu posso deixar o 01 vermelhinho. Perceba ali como ele já modificou. Ele já deixou aqui vermelhinho. Tranquilo? E eu posso também deixar selecionado. Perceba que enquanto eu estava na planilha 01, ela estava com um vermelhinho um pouco desfocado. Quando eu parti para o 02, ele fechou lá numa cor sólida, né? Ficou vermelho sólido. E aí você pode fazer essas modificações mesmo. É mais questão de design, questão de estrutura. Beleza? Quando a gente parte aqui para a parte de edição, a gente tem aqui um arquivo com as fórmulas que constantemente são usadas já prontas para você utilizar aí na sua tabela Excel, que é a soma, que é a média, que é contar números, que é indicar o máximo, o número mínimo, e se você clicar aqui em mais funções, ele vai aparecer outras para você, que é a questão do se fulano tiver abaixo de 6, ele está aprovado ou reprovado, ele ficar a palavrinha na célula posterior, caso isso aconteça. Hiperlink também é uma espécie de código, porque é quando você vincula uma planilha a outra, ou seja, aquela planilha que eu fiz, ela vai estar alinhada com outra planilha e as informações que eu alterar de um lado vai ficar do outro. Seno, soma e se, calcular pagamento de empréstimos, ele vai dizendo que é desvio padrão, que é muito utilizado aí na economia, certo? Dentre outros, e existem muitas outras que não estão aqui, onde foi nos mostrado agora, mas outras que eu vou lhe mostrar na frente que são essenciais. Por exemplo, você pode fazer sorteio aqui no Excel. Você vai colocar só a fórmula e ele vai jogar aleatoriamente um número para um sorteio. Legal, né? Coisas que a gente não sabe, mas vai aprendendo com a vida. Então, a gente tinha aprendido aqui a fazer a média. Quando eu clico aqui na célula, só me aparece o valor do resultado. Mas quando a gente vem aqui na caixa de fórmula, na barra de fórmula, ele aparece que eu usei a fórmula de média. Sempre tem que ter o igual para fazer a fórmula. Igual, média, abre parêntese, onde eu quero selecionar, que no caso aqui, a gente, tá vendo que já ficou azul? A gente selecionou do B3 ao G3. Eu vou grifar aqui para você ver. Perceba que eles estão diferentes, né? Quando eu olho aqui, eu estou dizendo que começa-se do B3, olha só o 3 aqui, ó, do B3 até o G3. E como eu estou fazendo a fórmula nessa caixa aqui, o resultado fica aqui. Eu preciso de uma célula em branco para colocar o meu resultado. Então, eu tenho que fazer a fórmula numa célula em branco, com uma categoria específica para dar aquele meu resultado. Beleza? E aí, quando eu faço aquela questãozinha da cruz, ou a cruz preta, e eu arrasto para baixo, eu faço a repetição da fórmula em todas as outras células, só que ela vai se encaixando de acordo com uma linha, ó, B4. Perceba aqui na caixa de fórmula, ó. Preste atenção aqui dentro, ó. Aqui dentro que eu vou mostrar para você. Ela vai se adequando, ó. B4, B5, B6, B7, B8, tá entendendo? Ela vai se encaixando porque você apenas fez a repetição da fórmula de uma célula para outra, mas se organizando e se adequando de acordo com uma linha.
Essa é a fórmula de média. Deixa eu ver aqui se eu já tinha mostrado para vocês a de soma. Não tinha. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui nessa tabela que a gente tinha feito uma pesquisa aí com o pessoal para saber, com 2.000 pessoas, para saber a intenção de votos, né, desses candidatos. E aí não tem a soma para a gente saber se realmente foi 2.000, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou selecionar aqui uma célula qualquer. Eu vou colocar aqui a fórmula com soma. Ela já aparece para mim várias opções de soma. Tem soma normal, tem soma aqui relacionada a quadrados de argumentos, somar os produtos de intervalos ou matrizes, um soma si, um soma de sequência, vários tipos de somas diferentes. Mas a gente quer a soma tradicional. E ele vai me ensinar como é que eu faço. Eu preciso inserir um número e eu preciso inserir até onde eu quero fazer essa soma. É do número tanto a que número? É uma célula mais outra célula ou é uma coluna inteira? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode vir aqui e selecionar, ó, já ficou ali C3. Eu posso descer até onde eu quero e fechar. Então, automaticamente, ele me concluiu que eram 2.000. Ah, mas se eu quiser saber aí sobre os candidatos mais bem votados, qual é a soma que os candidatos mais bem votados têm? Então, eu vou colocar aqui a definição desse total, para a gente não se perder. Aqui embaixo eu vou colocar mais bem votados, vai ficar assim, tá? Mais bem votados, como fórmula, perdão. Tudo mais bem votados. Então, a gente vai botar igual, soma. Os mais bem votados é o quê? O 681, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, porque a gente só vai querer 2 números, não é um intervalo, a gente já aprendeu sobre isso. E o 500, pronto. Então, os dois candidatos mais bem votados, eles se somam-se a 1.181. É mais do que a metade dos votos, né? Perceba que aqui a gente já explicou. É do C3, 2 pontos, C9, porque é uma sequência. Começa-se nesse e termina-se no outro. E nesse outro caso é ponto e vírgula, porque só são 2 células. Eu não quero um intervalo, eu quero 2 números em específico. Beleza? Então, você já aprendeu média e você já aprendeu soma. Lá na frente, a gente aprendeu outras fórmulas interessantes, certo? Mas também tem como eu fazer se eu não quisesse fazer a soma, se eu quisesse fazer a contagem, o que eu faria? Em vez de fazer a soma, que é o mesmo resultado, eu poderia botar igual continuum, que é essa fórmula aqui. Num, 2 pontos e fazer o mesmo intervalo até aqui. Na verdade, ele me contou aí a contagem dos números, no caso aqui são 7. Ele me contou isso aqui, ó. Quantos números, quantas linhas tem? Quantos candidatos são? Então, aqui é número de candidatos. Número de candidatos. Pronto, o número de candidatos são 7. Essas fórmulas, elas são tão usadas que automaticamente o Excel dá isso para você sem você fazer. Como? Quando eu seleciono aqui, ó, apenas os meus resultados, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, onde você está vendo a minha foto, aqui, ó, tá vendo que tá ali, ó, a média desses votos é 286. Aqui, ó, pessoal, 286. A contagem de participantes são 7 e a soma dá 2.000. É tão comum utilizar essas 3 ferramentas que o Excel já deixa pronta para você. Ela já deixa embaixo a partir do momento que você seleciona. Então, as fórmulas que eu vou te ensinar aqui, e talvez precise de aulas específicas, é sobre fórmulas mais abrangentes, fórmulas mais curiosas, que vão deixar qualquer pessoa de boca aberta, certo? As fórmulas que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Mas como hoje é uma apresentação, vocês já sabem onde encontrar e vocês podem ir procurando aí e vendo outras formas. Assim também como você vai aprender aí a fazer sua formatação condicional nas suas tabelas e vai deixar
o seu slide, o seu arquivo, o seu conteúdo no seu trabalho, no seu estágio, na sua escola como estudante, muito mais sofisticado, muito mais bacana. Lembrando que esse tipo de tabela, pessoal, serve para qualquer canto. Às vezes você está num trabalho, seu chefe é ali naquele caderninho, por exemplo, anotando as coisas, e uma tabela dessa faz tudo diferença. Até porque hoje em dia a gente tem a facilidade de ter esse tipo de arquivo no Drive, ou seja, online. O teu chefe, você pode fazer tudo isso, jogar tudo que é arcaico, tudo que é manual, para uma planilha dessa, onde o seu chefe vai olhar ali as informações no celular dele, onde quer que ele esteja, certo? Então, isso facilita muito e dá um diferencial bastante para você que quer crescer, para você que quer se aperfeiçoar e para você também que quer aprender a ter mais gestão de tempo, né? A melhorar mais sua qualidade de vida com informações fáceis e melhores. Bom, nessa classificação aqui de classificar e filtrar, é justamente a questão que a gente já aprendeu lá no Word sobre colocar de A a Z, certo? É quando a gente coloca aí em ordem as palavras de A a Z, beleza? Então, quando eu venho aqui e seleciono os candidatos, perceba que o Chiquinho, ele está lá na frente, o pai do Cris está ali. Então, a gente quer colocar esses candidatos em ordem alfabética. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a planilha inteira, incluindo número, incluindo votos, certo? Vou colocar aqui classificar e filtrar e vou colocar em personalizar classificação. Por que eu não cliquei logo no valor ali de colocar em ordem alfabética? Porque senão ele ia direcionar a ordem alfabética relacionada à primeira coluna, que é a nossa coluna A, que é sobre os números dos candidatos. Não é sobre isso, a gente quer especificar que a gente quer sobre a coluna B, que são os nomes dos candidatos que a gente quer que esteja em ordem alfabética. Então, você vem aqui, ó, na parte de classificar, que é relacionado à coluna. Você quer os candidatos, né? Você quer os valores com isso aqui não tem importância, a gente não vai modificar cor. E você quer eles em ordem alfabética, de A a Z. Pronto, isso é o suficiente. Quando eu cliquei, ele não alterou a questão. Deixa eu fazer. Os Vingadores são os que têm mais votos, né? Os Vingadores e o Bob Esponja. Para você provar para você também que não altera a questão dos mais bem votados, certo? Vou fazer de novo aqui. Ó, Vingadores é que tem 681. Pronto. Quando eu cliquei, Vingadores tem 681 e Bob Esponja tem os 500 ali. Então, a gente não alterou. Mas perceba que a questão dos mais bem votados, que foi a fórmula que a gente colocou, alterou. Por quê? Porque antes os Vingadores estavam lá embaixo, na linha 9. Agora eles não estão mais. Então, você tem que fazer todos esses reajustes de formatação antes das suas fórmulas, porque senão modifica o valor, principalmente quando é específico. Sobre contagem, sobre total, não alterou, porque a gente mexeu com a tabela toda. Mas como os mais bem votados era sobre os dois mais bem votados específicos, a gente vai ter que alterar aqui a questão de posição. Então, o que é que a gente altera aqui? Vai alterar o quê? O Bob Esponja agora é o número 1 e os Vingadores é o número 8. O número 8? Perdão, número 3. C3, o Bob Esponja. E C8, os Vingadores. Pronto. Aí a gente retoma aí ao que a gente já tinha feito antes, que era a questão dos mais bem votados. Tranquilo? Então, os nomes dos candidatos ficaram em ordem alfabética. A gente fez 3 fórmulas diferentes, que foi da somatória dos votos, para confirmar que realmente tinha sido 2.000 pessoas. A gente fez o somatório dos 2 mais bem votados e a gente fez a contagem de quantos candidatos existem para essa eleição, que no caso são 7. Tranquilo? E nessa parte aqui de localizar e selecionar, é quando a gente tem um arquivo muito extenso e a gente quer localizar uma palavra ou uma frase específica. Quando eu vim aqui e clicar em Bob Esponja, a gente também aprendeu isso lá no Word. Quando eu vou em localizar, ele já selecionou para mim automaticamente a palavra Bob Esponja. E aí, se eu quiser substituir, eu posso colocar, eu quero substituir Bob Esponja por
Bob Esponja de Souza. Clico em substituir e automaticamente ele me substituiu a primeira palavra que eu encontrei com o nome Bob Esponja, porque a gente tem duas aqui, ó. E aí ele me perguntou se eu quero substituir a próxima também, eu posso fazer essa modificação. Beleza? Então é mais essa parte de substituir, ó. Mostrando para vocês aqui que houve a substituição e como eu não fiz duas vezes, ele não substituiu todas as palavras que eu encontrei. Lembrando que nesse arquivo a gente tem duas frases com o nome Bob Esponja, duas células, né? Pronto, essa primeira etapa foi isso, a gente termina a página inicial com essas informações. Lembrando que a gente vai sempre voltar aqui, porque a gente vai sempre trabalhar com a formatação, com a mesclagem, com a quebra de texto, com a questão numérica, com a formatação condicional, com a questão de inserir, excluir, com a questão de colocar em ordem alfabética, usar fórmulas, enfim. Essa página é a página inicial e também é a página essencial, certo? Então, é uma coisa que a gente vai sempre utilizar e é uma forma de prática também. Então, eu digo para você, o dever de casa é mexa na página inicial, vá formando tabelas, vá construindo e vá fazendo tabelas em que tem um design bonito e elegante, porque a questão do design também é atrativa para qualquer pessoa que está vendo. Então, as pessoas se atraem porque acham bonito, né? Então, uma simples tabela pode ser insignificante, mas quando você coloca uma coisa a mais, um diferencial, já chama total atenção. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por mais uma aula junto comigo, e não esquece aí das coisas que eu falei para você lá no início. Não esquece de me seguir no Instagram, se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante para mim, para o YouTube entender que esse meu conteúdo é relevante e precisa ser ouvido por mais pessoas. E deixa seu comentário para mim te ajudar. Me ajuda aí com comentários positivos, o que você achou da minha aula, quais os pontos importantes que você encontrou, por que esse curso é interessante, por que essa aula é interessante e é importante para a sua vida. Ou então você deixa uma crítica para mim, me deixa o que eu preciso melhorar, quais são as coisas que eu preciso melhorar aí para cada vez trazer um conteúdo melhor, beleza? Então, até mais, fica na paz de Deus aí e a gente se vê em outra aula.